Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez aqui estamos de volta para juntos estudarmos mais uma lição da EBD, Escola Bíblica Dominical CPAD. Desta feita vamos estar estudando a lição de número 2, que traz por título Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. Glória a Jesus por isso. O texto do dia diz: Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. A síntese diz: Oséias recebeu a missão de profetizar para Israel, um povo ingrato e obstinado. Na consecução deste propósito, vivenciou um drama particular ao ser traído por sua mulher. Então, a lição de hoje, ela tem o objetivo, três objetivos. O primeiro deles, nós vamos refletir a respeito da vida de Oséias e seu drama pessoal. Em segundo, vamos procurar compreender a linguagem do casamento como reflexo da comunhão de Deus com o seu povo. E em terceiro lugar, vamos explicar como a experiência pessoal de Oséias contribuiu para fundamentar sua profecia. Então nós temos aqui um esboço, que em primeiro ponto aqui vai falar sobre a experiência e entendimento, que vai do capítulo 1, do verso 1 a 35, que vai estar falando sobre a vida pessoal de Oséias. Segundo, sobre a tragédia pessoal e o amor redentor de Oséias. E em terceiro lugar, os procedimentos de Oséias com Gomer, a sua mulher. Depois nós temos aqui o pecado de Israel, que vai do capítulo 4, do verso 1 a 13, e depois o versículo 16, que vai falar sobre a infidelidade de Israel e suas causas, a infidelidade de Israel e seus castigos, e o amor de Jeová. E por último, o terceiro ponto, arrependimento e restauração, que vai do capítulo 14, do verso 1 a 9, que vai estar falando sobre a súplica final ao arrependimento, e segundo, a promessa de bênçãos últimas, e em terceiro, o epílogo, que conclui aí no 14, verso 9. Ok? Com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, esperamos ministrar essa lição, trazendo o máximo de detalhe possível para que os irmãos possam compreender essa metáfora, que foi aplicada aí por Deus através da vida de Oséias, desse profeta. A introdução diz: Oséias inaugura a seção dos profetas menores. Como Isaías, ele teve filhos que serviram como sinal para a sua geração, como Jeremias foi um homem quebrantado. É considerado o Jeremias do Reino do Norte. Ambos empregaram a analogia do casamento para falar da relação de Deus com Israel e utilizaram a linguagem metafórica de divórcio para expressar a tristeza de Deus em executar o juízo. À semelhança de Ezequiel, Oséias ilustrou sua mensagem com a própria vida. Enquanto Ezequiel tornou-se viúvo e, por meio de sua vida, realizou vários atos como um sinal para sua geração, Oséias perdeu sua mulher para a prostituição e a perdoou, retratando o amor de Deus por Israel, um povo infiel. Então, nós vemos aqui já na introdução, já dá para pegar bem aí o gancho que Oséias viveu isso na prática. Ele trouxe essa analogia na prática para que o povo de Israel visse a situação que se encontravam diante do seu Deus, que o resgatou da terra do Egito. Então o profeta Oséias é considerado profeta da salvação, significa salvação. Jerônimo, um dos pais da igreja, interpretava como Salvador. Outros interpretavam pensando no imperativo salva, como se fosse um clamor direcionado a Deus. Para promovermos o plano da salvação, primeiro é preciso predisposição para conhecê-lo, em seguida devemos compartilhá-lo com persistência, penhor e amor. Oséias ficou conhecido como o primeiro profeta da graça, ou o evangelista de Israel. Seu nome vem da forma hebraica, Hoshea, que no original procede da mesma raiz da palavra Jesus ou Josué.
Oséias nos ensina que enquanto a apostasia provocava o juízo, a restauração é resultado direto do imensurável amor de Deus pelo seu povo. Então, todo pecado gera morte, é o que está escrito, né, pelo apóstolo Paulo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, conforme vemos aqui nesse primeiro ponto, o pecado, o afastamento do povo de Deus, a idolatria estava levando o povo para um juízo iminente, um juízo que não ia ser pequeno, era uma punição severa, né? Seria uma escravidão por muitos e muitos anos. Então, aqui nós vemos que Oséias nos ensina que enquanto a apostasia provoca o juízo, você apostatar da fé, se afastar do Criador, né? A restauração é o resultado direto do imensurável amor de Deus pelo seu povo. Apesar dos nossos pecados, Deus continua sempre disposto a nos amar, pois a base do amor de Deus não é nosso mérito, mas seu próprio amor, visto que sua essência é amar. Deus não aceita o pecado, em hipótese alguma, mas ele ama o pecador. E quando esse pecador se arrepende, abandona o seu pecado e se volta para Deus, Deus que é amor, passa a abençoar esta pessoa. Ele passa a viver de uma maneira diferente do que ele vivia antes. Foi isso que o Senhor fez desde o princípio, quando escolheu Abraão e prometeu a ele, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. E nós vemos, quando a gente olha para o Antigo Testamento, para a história do povo de Deus, a gente vê muitos altos e baixos, mas Deus sempre mantendo a sua promessa, mantendo a sua palavra, né, e fazer com que o remanescente, ele vingue, ele prospere, etc. E agora nós vemos, já nesse contexto, o povo voltado 100%, começando lá com Salomão, quando ele, através de muitos casamentos, ele começou a absorver muitas coisas de fora e na sua velhice abandonou Deus, e a partir daí, uma sucessão de erro. A idolatria tomou conta de Israel, tomou conta de Judá. Tivemos reis bons, alguns mais ou menos, outros bons, mas sempre a idolatria prevalecendo. E Deus trazendo os seus profetas, madrugando e pregando e mostrando, advertindo. Mas o povo obstinado seguindo sempre o caminho do erro. E agora nós vemos aqui que Oséias acaba se tornando, né, o primeiro profeta da graça, ou o primeiro evangelista, porque Oséias, ele prega uma mensagem que não é sua, mas é uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem de juízo, né, se não houvesse arrependimento. Mas o povo não dava crédito, não dava crédito. Então, nós vemos aqui que ele não era uma pessoa, um profeta, como os demais aconteceu. Nós vemos aqui, por exemplo, na sua origem, e diz aqui o comentarista, que é provável que Oséias fosse natural de Bet-Semes e pertencesse à tribo de Isacar. Ao referir-se ao rei de Israel, utilizou o pronome da primeira pessoa do plural, nosso rei. Ele citou diversas referências geográficas envolvendo as cidades do norte, Efraim, Mispa, Tabor, Gilgal, Betel, Jezreel, Gibeá, Ramá, Gileade, indicando o conhecimento de alguém natural daquela área. Possivelmente foi um padeiro, visto que descreveu o ato de sovar a massa apresentando um conhecimento prático na área. Acreditamos que ele era um simples mercador, que ao vender seu produto, aproveitava para exortar sua geração nos mercados de cidade próximas como Jezreel e Samarias. Oséias nos ensina que é possível fazer a obra de Deus concomitantemente ao exercício de nossas profissões. Sirva a Deus conforme suas forças e sua condição. Então, o que acontecia na prática? Quando a gente olha aqui para esse ponto aqui, para o ponto 2, nós vemos aí que ele era do norte. Tinha um vasto conhecimento de toda aquela região,
Por outro lado, ele era um padeiro, porque ele deu a receita completa nos seus mínimos detalhes. Então, de acordo com os historiadores, ele fabricava o pão, levava para a feira, para vender, e nesse momento ele se utilizava do conhecimento de Deus que ele possuía através do Espírito do Senhor que vinha sobre ele e pregava contra a injustiça, contra o roubo, contra a corrupção, contra tudo que estava acontecendo ali. Até porque quem era responsável para levar o ensinamento e a instrução necessária para o povo de Israel eram os sacerdotes, mas esses estavam vendidos. Estavam envolvidos com a política, estavam vendidos para os governantes, eles não estavam preocupados com a vida espiritual daquele povo, não estavam preocupados com a salvação daquele povo. Então o juízo de Deus era iminente, era necessário que alguém se colocasse na brecha. Então nós vemos aqui quando Oséias se coloca, e Deus vai muito além, porque o que Deus precisa, meus amados irmãos, é que alguém se disponha a fazer a obra de Deus. Deus está sempre aberto a abençoar. E quando você se coloca à disposição para fazer a obra de Deus, Deus vai capacitar para que você faça exatamente aquilo que Deus quer que seja feito. Não é fazer a minha vontade. Então nós vemos aqui, por exemplo, sobre o seu drama pessoal. E aqui diz que o livro de Oséias pode ser dividido em duas partes. Os capítulos de 1 ao 3 descreve sua vida pessoal. Ao comparar sua crise conjugal com a infidelidade de Israel, os capítulos 4 ao 14 apresentam profecias poéticas entregues em um longo intervalo de tempo. Oséias foi um homem chamado por Deus não apenas para falar, mas também para representar o amor de Deus. Seu casamento com Gomer foi mediante a ordem divina. Ao perceber suas traições, separou-se dela. Porém, ele amava sua esposa e, mediante a ordem divina, a resgatou da escravidão, do mercado da prostituição, dando-lhe uma nova chance. Tudo o que o profeta vivenciou representou a relação de Deus com seu povo. O casamento de Oséias foi providencial, pois lhe forneceu a analogia necessária para que ele dirigisse sua mensagem a Israel. A mensagem profética de Oséias começou a partir de sua vida pessoal. Duas lições são extraídas desta experiência. Primeiro, às vezes, o sofrimento torna-se um caminho para o crescimento. Segundo, os servos do Senhor podem enfrentar tragédias pessoais, no entanto, jamais devem abandonar a fé em Deus. Então, trocando isso aqui em miúdos, Deus dá uma ordem para que Oséias case com uma mulher prostituta. Ele casou com ela. Quando Deus traz, quando a gente volta no tempo e vai lá na época de Moisés, qual era a situação do povo de Israel no Egito? Era um povo que, além de escravo, tinham absorvido todos os modos viventes daquele povo ali, daquele povo que os aprisionava. E agora não é diferente. Nesse contexto, nós vemos o povo de Israel como uma mulher que abandona o seu esposo e se volta 100% à prostituição. Então Deus manda Oséias pegar essa mulher de volta. Essa mulher não só se prostituía, mas chegou no momento em que ela se vendeu como escrava. Então Oséias vai lá e paga o preço para aquela pessoa que tinha se apossado daquela mulher e traz ela de volta. E trata ela com respeito, trata ela com carinho, dá a ela todas as condições decentes de que uma pessoa, um ser humano precisa. Mas aquela mulher, ela se rebela novamente, não aceita aquela vida de luxo e de tudo que o seu marido podia lhe fornecer, lhe oferecer, e volta à prostituição. Por isso o comentário, quando nós vemos aqui que ele diz assim: dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs Roama, contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos. Então, quer dizer, ela não aceitava, parece que estava tão
tão obstinada, tão acostumado com aquela vida de prostituição, né? Quando falamos de prostituição, nós estamos falando de prostituição com os deuses estranhos, com a idolatria. Todos aqueles que se voltam para os ídolos, eles estão se prostituindo, porque Deus não aceita isso. O nosso Deus, né, figuradamente falando, Deus é o nosso marido. A Bíblia sempre trata da igreja como a noiva, o marido, o Senhor como o esposo. Então, se nós nos colocarmos nessa posição de noiva e de repente a gente esquece o nosso noivo que está a caminho e começamos a flertar, a namorar com outros, ou seja, com outros deuses, com a idolatria e com outras coisas que o mundo oferece, nós estamos nos prostituindo. E era exatamente isso que acontecia. Deus se colocava como marido e Israel era como se fosse a sua esposa. Ok, meus queridos? Então nós vemos aqui o segundo ponto que diz: quando profetizou? Oséias profetizou nos dias de Uzia, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Foi um período de instabilidade política e declínio moral que culminou com a destruição do reino do norte pela Assíria. Seu ministério foi longevo. Jeroboão II reinou no norte de 793 a 753 a.C. Ezequias reinou no sul de 715 a 686 a.C. No mínimo, podemos afirmar que ele profetizou entre 753 a 715. Os judeus calculavam que ele tinha profetizado por aproximadamente 90 anos, tendo como base o meado dos reinados de Jeroboão e Ezequias. Embora o tempo seja exagerado, aos nossos olhos sabemos com certeza que foram muitas décadas dedicadas ao profetismo. Uma coisa que nós precisamos atentar para o comentário aqui, de acordo com essas datas, é que o nosso calendário ele é diferente do calendário judeu. Então, para eles, os judeus, não há nenhuma diferença, né? Nenhuma gravidade em eles afirmar que Oséias profetizou aí por 90 anos, né? Talvez até a sua velhice, até morrer. Mas para nós, o nosso tempo é outro, o nosso calendário é outro, com certeza é muito tempo, né? Nós não sabemos também quantos anos Oséias viveu, o comentarista não traz isso, né? O fato é que ele foi testemunha da destruição do reino do norte em 722 e com muita tristeza presenciou também o cumprimento de suas profecias. Tudo aquilo que ele profetizou, tudo aquilo que ele alertou e exortou o rei e o povo de um modo geral, ele viu se cumprir exatamente pelo fato das pessoas não ter dado ouvido à sua mensagem. A prosperidade e o paganismo. Agora, o contexto geral e que forma todo esse bojo e que leva essas pessoas para longe do Senhor, é um ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, é nesse segundo ponto aqui da subponto, né, que vem falar sobre a prosperidade e o paganismo. São duas coisas que andam sempre de mão dada, né? Então veja bem, naquela época Israel desfrutava de um surto, olha só, um surto de prosperidade como resultado de uma grande expansão de terra. Então eles tinham muita terra. Por quê? A Síria estava debilitada. As rotas das caravanas que antes eram dominadas por Damasco estavam sob o controle de Israel agora. O comércio crescia e os cidadãos de Israel viviam no luxo e na prosperidade. C.S. Lewis já dizia que a prosperidade é o clima propício para as campanhas do diabo. A prosperidade deixou as pessoas gananciosas, insensíveis às realidades espirituais. A adoração, idolatria dos cananeus tinha se espalhado por todas as terras de Israel. Os cultos e os sacrifícios continuavam, mas não eram oferecidos ao Senhor. Se havia uma colheita boa,
os israelitas chegavam ao cúmulo de atribuir essa dádiva a Baal. Os israelitas foram seduzidos pela idolatria e abandonaram o Deus de Israel. Vários bezerros de ouro foram levantados e cidades do norte, como Dan e Betel, tornaram-se grandes centros de idolatria. Para os homens, a prosperidade normalmente é vista com bons olhos. No entanto, devemos estar sempre atentos, pois enquanto a provação nos conduz à oração, como um vento impulsiona o veleiro, o conforto pode nos seduzir para uma vida de acomodação espiritual. Infelizmente, irmãos, nesse segundo ponto, subponto aqui, nós vemos o que na realidade acontece. Isso não aconteceu só naquela época. Acontece nos dias, em pleno século XXI, numa era pós-modernidade. Nós vemos pessoas que, quando eles estão passando por luta, por dificuldade, eles se voltam para Deus, eles fazem voto, eles fazem campanha de oração, eles participam de vigília, participam de culto de doutrina, enfim, eles estão na casa do Senhor e sempre ali pedindo intercessão, pedindo oração. Na hora que Deus abre as portas, na hora que ele começa a usufruir das bênçãos de Deus através de um emprego, uma porta que se abre, através de alguma renda financeira que chega nas suas mãos, ele gradativamente começa a se afastar de Deus. Daqui a pouco ele já não participa de culto de doutrina, já não vem nos cultos de oração, já não vem na escola dominical, já não faz campanha, né? Já não participa de vigília, ele vai estar sempre ocupado com alguma coisa. Eu vou estar viajando para tal lugar, vou visitar minha sogra, eu vou ver meus filhos em tal lugar, eu vou mandar lavar o carro, tal dia eu não posso vir. Irmão, é o que está dizendo aqui esse escritor, né? Que nós vemos aqui, o C.S. Lewis, que ele diz que a prosperidade é o clima propício para as campanhas do diabo. A pessoa mistura as estações. Quando está em angústia, lembra do Senhor. Ora a Deus. Quando as coisas melhoram, então cai na gandaia. Vai para o mundo, vai procurar diversão. Agora eu tenho dinheiro, eu vou para o shopping, eu vou para algum lugar, vou para o cinema, eu vou participar de uma festinha entre amigos, eu vou para aqui ou para ali. Era o que acontecia com o povo de Israel. A Síria enfraqueceu, Israel tomou conta. Tinha muita terra, começou a plantar, começou a produzir, os mercadores começaram a frequentar ali, né, Judá, e ali o comércio começou a desenvolver, o dinheiro começou a chegar, as pessoas começaram a fazer negócio, a lucrar, né, ao ponto de extorquir até os conterrâneos, tirava proveito até dos próprios conterrâneos. Então era uma coisa que não tem explicação, tudo por conta da prata. E aí é o que Jesus, uma certa feita, disse, que não se pode servir a Deus e a mamon. Ou seja, não se pode servir a Deus e ao dinheiro, porque você vai acabar aborrecendo um em detrimento do outro. O dinheiro é bom, mas você precisa saber que ele não é tudo. Ele é apenas o meio pelo qual você vai sobreviver na terra. Tudo para nós é o Senhor Jesus. Ele é tudo para mim, ele é tudo para você, ele é tudo para nós. Ok? O terceiro subponto diz líderes religiosos corrompidos. Olha aqui. Na época de Oséias, os sacerdotes tinham perdido a paixão pela piedade. Eles abandonaram seus postos sagrados e se uniram aos salteadores nas estradas. Os homens que deveriam ser exemplos espirituais tornaram-se decadentes e corruptos. Enquanto os sacerdotes prevaricavam, Deus levantou um simples padeiro para ser um profeta. Oséias chegou a descrever que a vida espiritual da nação tinha decaído de uma forma assustadora. O pior era que eles não percebiam, assim como alguém que não percebe que seus cabelos tornaram-se grisalho. O povo havia abandonado a Deus, prostituindo-se espiritualmente diante dos deuses pagãos e, na hora da dificuldade, buscava o socorro em amigos errados e alianças pagãs. Oséias colocou-se na posição de Deus e por isso foi usado pelo Senhor em um momento nevrálgico da história de Israel. Estamos nós preparados para seguir os passos de Oséias agindo como jovens íntegros em nossa geração? Se nossas referências estão se apostatando,
sejamos nós as referências. Então, nos dias atuais, se nós estamos diante de homens de Deus, pastores, evangelistas, obreiros que devem ser o exemplo dos fiéis na fé e em tudo, estão apostatando da fé, estão perdendo as suas referências porque estão de conluio com o mundo, com o pecado, com a política e com tanta coisa ruim, então, jovem, é hora de você se colocar na brecha. É hora de você se colocar diante de Deus para que Deus venha te usar nas suas mãos, te capacitar para que você faça a diferença em meio a uma geração corrompida que é a nossa também. Nós não estamos vivendo num mar de rosa, num paraíso não. O nosso país é um país corrupto, é um país que corrompe e muitos se deixam corromper. Mas nós somos a diferença, nós somos luz, o Senhor disse, nós somos o sal da terra. E como tal, nós precisamos estar atento para que possamos estar adubando esse mundo podre até o retorno de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Para concluirmos, nós vemos aqui a promessa de restauração. Assim como Moisés resgatou Gomer do mercado, da escravidão, da prostituição, Deus resgataria o seu povo. O amor de Deus é a tese central do livro de Oséias. Deus decidiu amar Israel e, para restaurá-los, imporia sobre eles algumas restrições. A disciplina é resultado de um julgamento fundamentado no amor. No deserto, Deus falou ao coração do seu povo a expressão, e lhe falarei ao coração. Reflete um diálogo íntimo e romântico, tal como um esposo se dirige à sua esposa. Há poucas passagens nas Escrituras que se aproximam das expressões emocionais do amor de Deus por Israel, tal como vemos em Oséias. O Senhor tentou atraí-los com cordas de amor. Apesar da ira justificada, Deus sentia compaixão de Israel. O profeta anunciou que o Senhor dos Exércitos livrá-los-ia da perversidade e de modo voluntários os amaria. Deus faria mais do que perdoar o seu povo, iria transformá-lo. O amor seria um instrumento empregado nesta restauração. Não podemos esquecer que também somos atraídos à salvação pelo escandaloso amor de Deus. Como Israel, às vezes Deus permite que experimentemos alguns desertos para que possamos nos despertar espiritualmente. Então Deus permitiu que Israel passasse por todas essas aflições, mas Deus em nenhum momento os deixou de amar. Sempre quando o povo se voltava para Deus com o coração quebrantado, Deus ouvia e atendia o clamor do povo. Por exemplo, quando Deus aparece a Moisés lá no monte através da sarça ardente, o Senhor diz a Moisés que tinha ouvido o clamor do seu povo, o povo de Israel, e que ele iria descer para livrar o seu povo daqueles que os estavam executando. A Bíblia chama de exatores, né? Exatores quer dizer aquelas pessoas que estavam ali judiando daquele povo, né? Escravizando. A pessoa trabalhava debaixo de chibatada o dia inteiro, muitos morriam. E o povo agora começou a clamar a Deus, começou a buscar o Senhor, pedindo ajuda. Então Deus aparece a Moisés e falou, então eu vou te enviar, Moisés. Moisés na hora fica meio em dúvida, eu não tenho capacidade para isso, eu saí inclusive fugido do Egito, como é que eu vou chegar lá agora? O que é que eu vou dizer para esse povo? Como é que eles vão acreditar? Então Deus trabalhou de uma maneira poderosa, porque Deus ouvia. Então Deus não é um Deus carrasco, isso é prova. Não é um Deus masoquista que tem prazer de ver o sofrimento do seu povo. Não. O povo sofre por sua obstinação. O povo sofre por conta do pecado. O povo sofre por se voltar-se, virar as costas para Deus. Mas Deus nunca deixou de amar. Todas as vezes que nós nos quebrantamos diante do Senhor, reconhecendo os nossos erros, que somos pecadores muitas vezes inveterados, e que não temos capacidade de fazer nada sozinho, dependemos 100% de Deus, e é isso exatamente que Ele quer, que nós dependamos dEle 100%, como um bebê depende da sua mãe para poder viver. Então Deus nos abraça com seus braços de amor,
Então, meus queridos irmãos, que essa linda história, retratada aqui através do profeta Oséias, sirva de lição para nós. Que possamos tirar daqui uma lição prática de que Deus nos ama com amor infinito, com amor universal. Mas Deus não vai tolerar as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas obstinações pelas coisas erradas. Então precisamos estar atentos. Quem põe a mão no arado não pode olhar atrás. Essa é uma grande verdade, porque se você olha para trás, o arado pode sair da linha reta que você está seguindo, começar a fazer curva. Então nós temos que olhar para frente e para o alto, porque o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Querendo Deus, voltaremos numa outra oportunidade. E aproveitando o ensejo, não esqueça de dar aquele like. Esse like é muito importante para nós, importante para a plataforma do YouTube. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sino de notificação, faça o seu comentário, faça a sua pergunta. Estamos aqui abertos para atender e para estar aqui orando por você, né? E abençoando você através daquilo que Deus tem nos dado através da sua palavra. Fique na paz do Senhor Jesus.